Hoje vai ser um vídeo bem diferente. Não sei nem por onde começar esse vídeo. Bom, vou começar dizendo que esse vídeo não vai ter nenhum tipo de roteiro. Vai ser basicamente eu sentado aqui pensando e falando um monte de coisa. Mas se você acompanha o canal, seja há muito tempo ou pouco tempo, eu acho que é um vídeo legal de você assistir até o final. Bom, esse ano aqui o canal completou 5 anos de existência. A gente começou na pandemia, do nada, não foi nada planejado. As coisas foram acontecendo. E agora posso dizer que eu trabalho com esse canal, que eu trabalho com Star Wars e pra mim é uma coisa assim absurda. Eu sou muito feliz com tudo isso que aconteceu. E esse ano acabou acontecendo uma coisa que até agora eu não consigo acreditar, mas pra vocês entenderem o peso de tudo isso eu preciso voltar 25 anos atrás. Pois é, 25 anos atrás, tô me sentindo muito velho. Eu nasci em 1993, então se você fizer as contas aí, eu tenho 32 anos. Pois é, já sou um dinossauro. Eu já contei em alguns podcasts ou em lives como que foi meu primeiro contato com Star Wars. Os meus pais, eles me mostraram a trilogia clássica, né? Os filmes Uma Nova Esperança, Império Contra-Ataca e Retorno de Jedi, em preparação porque ia sair o episódio 1, Ameaça Fantasma, no cinema. Então, lá no ano de 1999, no século passado, meus pais pegaram na Blockbuster, uma locadora, tem gente que nem vai saber o que é isso. Eles pegaram 3 VHS, né? Que também tem gente que não vai saber o que é. E me mostraram, assisti o episódio 4, 5 e 6 como uma criança de 6 anos. Claro, fiquei apaixonado, fiquei com medo também do Darth Vader. Gostava muito dos Ewoks, apesar dos adultos não gostarem tanto. E desde então, desde os 6 anos ali, eu já virei fã de Star Wars. Mas eu acho que eu realmente fui me apaixonar mesmo pelo universo de Star Wars e querer saber mais sobre essa galáxia muito, muito distante quando o filme de fato saiu no cinema. Então em 99, eu lembro que eu fui assistir Ameaça Fantasma no cinema e era pré-estreia. Então, eu vi coisas que eu nunca tinha visto, sabe? Tipo, eu vi adultos fantasiados de Jedi, fantasiado de Darth Vader, com sabres de luz, sabe? Brincando pra lá e pra cá, super animados pra ver o filme. Então, pra mim, aquilo foi uma coisa, assim, estranha de se ver, né? Porque não era algo que se via todo dia, mas foi muito legal, né? Porque você, como uma criança, você vê os adultos virando criança de novo, foi algo assim muito curioso, nunca tinha visto. Obviamente, o filme tem muita parte de politicagem que eu fiquei boiando, né? Porque eu só tinha 7 anos. Mas a parte da corrida do Anakin lá em Buntaíve e a luta final do Darth Maul e do Qui-Gon Jinn, pra mim, já valeu o filme. Foi o que me fez explodir minha cabeça, assim. Desde então, sempre fui muito apaixonado por Star Wars. Isso já seria uma bela de uma história pra começar, né? Como fã tão novo assim. Mas no ano seguinte, em 2000, eu e a minha família, a gente teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos. A gente foi para Orlando e, obviamente, se você vai para Orlando, você tem que ir na Disney, né? Que era uma coisa que meus pais sempre quiseram conhecer e eles queriam muito que eu conhecesse também, né? Então, acho que quando você é um pai, uma das metas que você tem, assim, é você poder proporcionar isso pro seu filho, né? Você ir lá, ver a reação da criança, vendo tudo aquilo, aquela magia da Disney, né? E naquela época, se eu não me engano, o dólar era muito parecido com o real. Eu dei uma pesquisada antes do vídeo aqui e o dólar na época tava em 1,72. Então não era esse absurdo que é hoje, né? Que tá quase 6 reais. Você vai lá, você vai tomar uma Coca-Cola dentro do parque, ela custa 5 dólares. Já vira quase 30 reais, né? Então era uma coisa muito mais acessível. Tanto que no começo dos anos 2000, até 2010 também, com o dólar um pouco bem mais baixo do que hoje, muita gente teve essa oportunidade de ir conhecer os Estados Unidos, de ir na Disney. Tinha gente que ia só com a roupa do corpo e comprava muita roupa lá e trazia tudo pro Brasil porque realmente valia a pena, né? Hoje em dia não vale mais, hoje em dia tá muito desvalorizado o nosso dinheiro, né? Mas enfim, esse é mais ou menos o contexto. E a gente foi lá 25 anos atrás, tinha então em 2000, tinha 7 anos. E aí a gente foi no parque, o MGM Studios, né? Como era o nome na época, hoje em dia é o Hollywood Studios da Disney. É de longe o meu parque preferido pra sempre, assim, por causa do elevador que tem a Twilight Zone lá, que é um brinquedo que eu amo. E tinha essa área de Star Wars, que era o Star Tours. Você chega lá, eu acho que ainda tem hoje lá no parque de Orlando. Você chega e aí tem
as florestas de Endor ali, né? Toda aquela ambientação. Tinha um AT-AT gigantesco. Tinha as naves dos filmes. Você podia subir numa speeder bike pra tirar foto. Inclusive, tenho fotos aí pra vocês verem. E desde aquela época eu usava um capacete, hein? Pra vocês verem como eu sou mandaloriano de verdade. Naquela época era do Darth Vader, porque não tinha ainda do Mando. Mas eu tenho uma história muito legal sobre esse capacete. A gente foi, eu fiquei obviamente completamente vidrado e deslumbrado com tudo. Queria tirar foto com todos os personagens, queria comprar tudo, queria, sabe? Criança, né? Criança feliz, parecia Natal. E aí a gente foi na atração do Star Tours, que é um simulador que você entra numa nave que é pilotada pelo RX-24, que agora é o DJ da Cantina Olga lá no Galaxy's Edge. E o Star Tours, ele também foi remodelado, então hoje em dia é uma outra experiência. Mas na época, você entrava ali no simulador bem basicão assim e ia passando por diferentes cenas dos filmes e tal, era muito legal. E depois, obviamente, você saía do brinquedo e caía na lojinha, na gift shop. Vocês não estão entendendo como que foi você, de repente, tá num lugar onde tem sabre de luz, roupa de Jedi, roupa de Darth Vader, action figure, tudo isso que era muito difícil de encontrar no Brasil. E claro, os capacetes, eu sempre gostei muito dos capacetes de Star Wars, eu acho que são parte, assim, da identidade de Star Wars, a maneira com que Star Wars consegue criar personagens que não têm um rosto, mas que mesmo assim você consegue entender tudo que eles estão falando, tudo que a expressão corporal do personagens, né? Tipo Darth Vader, o Mando, o Boba Fett. É incrível. É uma coisa muito de Star Wars, então eu sempre fui muito apaixonado. E eu gostava muito do Boba Fett, queria muito o capacete dele, mas ele é um dos personagens mais populares e não tinha, no dia que a gente tava lá, não tinha mais em estoque. Tinha bastante do capacete do episódio 1 do Anakin, aquele de Pod Racing, e tinha um só do Darth Vader. Era o último que tinha. E aí eu falei, pô, se eu não vou ter o do Boba Fett, com todo respeito ao Anakin, Pod Racing, eu quero do Darth Vader. Aí fui lá, não lembro quanto era na época o capacete, mas não era muito caro, porque ele era uma versão mais, sabe, pra criança, assim. Ele não era uma máscara, que é aquela que você fica com a nuca toda aberta, não era assim. Era um capacete mesmo, mas ele era um capacete mais fuleirinho, assim. Então não era muito caro, devia ser uns $25, vezes 1,70, assim, daria, vai, uns R$50. E aí eu falei pros meus pais, né? Eu falei, pô, posso comprar o capacete? E eles falaram, claro, pode, mas aí a gente ainda tava no começo do dia no parque. E a gente ia ficar até de noite. E obviamente eu enchi o saco dos meus pais pra gente ir primeiro em Star Wars. Então era logo de manhã, e aí eu ia ter que ficar carregando esse trambolho do capacete o dia inteiro. Aí meus pais falaram a clássica: na volta a gente compra. Mas dessa vez não foi ali da maldade ali pra eu não comprar o capacete. Foi realmente porque não ia ser muito prático ficar carregando ele o dia inteiro. Aí beleza, fui lá, mano, eu escondi o capacete, eu peguei, enfiei atrás de um monte de roupa lá, sei lá, que eu falei, meu, não posso ir embora sem esse capacete. Beleza, fomos, passamos o resto do dia no parque, e aí chegou no fim de tarde, eu fui lá na lojinha e não tinha mais o capacete. Eu fui lá no meu esconderijo e não tava mais lá. Obviamente alguém tava vendo as roupas, chegou pro funcionário e falou, cara, tem um capacete aqui atrás dos moletons. Aí o cara deve ter colocado lá no lugar e obviamente foi vendido. Nossa, eu fiquei muito triste. Fiquei muito triste porque a gente chegou e não tava lá. Só tinha os capacetes do Anakin. Aí eu lembro que eu fiquei muito triste. E aí eu acho que eu pedi pra minha mãe falar com o funcionário lá pra ver se tinha mais algum no estoque, né? Porque às vezes eles têm no estoque, mas não tá ali pra display e tal. E aí a minha sorte foi que tinha mais em estoque. Então, tipo, não tava esgotado. Ainda tava lá no estoque, só não tava em display. E aí eu comprei o bendito do capacete do Darth Vader e fiquei completamente nojento. Fiquei ali só, queria ir pra todo lado com o capacete, e aí tirei essas fotos aí que vocês estão vendo. Mas por que eu tô contando essa história do bendito capacete da Disney? Acho que alguns de vocês já devem ter visto lá no nosso Instagram. Eu também fiz uma postagem aqui na nossa aba de comunidade do YouTube, que esse ano a gente conseguiu ir até o Galaxy's Edge, que é o parque de Star Wars lá na Califórnia. E esse parque, ele foi inaugurado em 2019 ou 2020. Eu sei que foi muito perto ali da pandemia, mas ele foi anunciado
anunciado, se eu não me engano, lá para 2013, 2014, que a Disney comprou Star Wars em 2012. E obviamente já estava nos planos deles fazer esse parque. Eu lembro quando eles anunciaram, eu nem tinha o canal ainda, e eu vi lá, Disney anuncia Star Wars Galaxy's Edge, parque de Star Wars. Acho que todo mundo que é fã deve ter visto essa notícia e falado assim, um dia eu vou estar lá. Pô, com certeza vai demorar, né? Porque agora o dólar é outra história, mas um dia eu vou conseguir juntar um dinheirinho e eu vou no Galaxy's Edge. Pode demorar, e demorou, mas um dia eu vou estar lá. Passam-se os anos e tal, começa a pandemia, e aí a gente começou o canal aqui. E aí é isso que vocês já sabem, né? Eu já contei 1000 vezes, foi totalmente sem querer, as coisas foram acontecendo, e hoje, graças à força, construímos uma comunidade fantástica aqui de Star Wars, a maior comunidade do Brasil de Star Wars. Muito orgulho, muito orgulho. E aí, esse ano, eu ia visitar um grande amigo meu, o Arthur, lá em Los Angeles, que ele tá morando lá, tava devendo a visita, e eu falei, cara, em Los Angeles tem o parque da Disney e tem o Galaxy's Edge, então eu vou matar 2 coelhos com uma caixa d'água, eu vou visitar os meus melhores amigos e vou lá no Galaxy's Edge. E nisso, tendo a oportunidade de ir pro Galaxy's Edge, eu falei, por que não fazer conteúdo e levar vocês junto com a gente pro Galaxy's Edge? Fazer as experiências, entrar em todos os ambientes, desbravar cada easter egg que tem lá, sabe? É uma experiência que todo fã merece ter uma vez na vida. E a gente sabe que não é uma coisa fácil. Hoje em dia tá muito caro viajar pra fora, tá muito caro conseguir ir pra Disney e tal. Então, parte dessa nossa vontade de não só ir lá, mas também mostrar tudo pra vocês, foi justamente por isso. De talvez alguém que não tenha essa oportunidade de ir, pelo menos vai conhecer um pouco dessa experiência. Então, lá embarcamos eu, Ana Lu, que é a minha parceira aqui do Lado Geek, que é da Sociedade Jedi, e o Marquinhos, que vocês conhecem também, do Conselho Jedi Paraná, tantas outras coisas que ele já fez aqui com a gente. A gente se juntou, montamos essa nossa equipe e partimos para nossa aventura. E eu jamais imaginei que 25 anos depois de toda aquela saga lá de comprar o bendito capacete, eu estaria agora no parque de Star Wars, que era um sonho desde que os caras anunciaram, mas eu não estaria só como um fã, mas sim um fã que teve a sorte, o privilégio de poder ir lá, gravar conteúdo, seu próprio canal de Star Wars e poder compartilhar toda essa experiência sensacional com vocês. Eu voltei de viagem na semana passada, tô correndo atrás do meu rabo aqui para conseguir editar tudo, e eu vou editar com bastante calma, com bastante carinho, que eu quero que vocês tenham o melhor tipo de conteúdo lá do parque, que vocês sintam como se vocês estivessem lá com a gente. Então, esse é um vídeo meio que para anunciar para vocês que vai ter muito conteúdo aí do Galaxy's Edge em breve. Pedir para vocês que deixem um like, que deixem o hype, que comentem, que contem suas histórias, o que vocês acharam. Se tiver alguma crítica, pode dar também, porque tudo isso ajuda o vídeo a atingir mais fãs de Star Wars, e esse é um conteúdo que deu muito trabalho, mas foi feito com muito amor e muito carinho. Então, é isso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Que a gente foi no parque, a gente construiu o droid, a gente construiu o sabre de luz, a gente foi nas atrações, depois a gente foi visitar Lucasfilm, a gente foi no Rancho Obi-Wan, que é a maior coleção de Star Wars do mundo, fizemos uma entrevista exclusiva com o Steve Sansweet. Então tudo isso vai vir aqui no canal, e eu preciso agradecer muito, primeiramente, a Ana Lu e o Marquinhos por terem embarcado nessa com a gente, nossos parceiros aí que embarcaram nessa aventura doida conosco também, a Tio Orlando Viagens, que é a melhor agência de viagens aí para você conseguir tudo, desde passagem, hospedagem, seguro, aluguel de carro, chip de celular. Você pode usar o nosso cupom MANDO para garantir desconto em qualquer coisa dessas que eu falei. A Nomad também é onde a gente tem a nossa conta internacional, que foi o que possibilitou a gente pagar por tudo lá na viagem, super prática. A gente fez o chip com eles também, então a gente teve internet lá ilimitada, tivemos acesso ao lounge deles antes de viajar, que proveu muito conforto pra gente. Também, se você quiser abrir a sua conta na Nomad, use o cupom MANDO que você vai ter $20 de cashback. E também o pessoal do Conselho Jedi Paraná, que preparou um kit irado que a gente deu pro Steve Sansweet lá do Rancho Obi-Wan. Também não posso esquecer da FanLab, que enviou vários looks fantásticos pra gente. Os personagens da Disney ficaram apaixonados pelos nossos looks, e se vocês quiserem, a gente também tem um cupom que é MANDO10, que fica válido até dia 30 de setembro desse mês, para você ter 10%
de desconto na FanLab. E por fim, a equipe de Star Wars Brasil também, que embarcou nessa e a gente produziu uma série de conteúdos para o programa deles, que é o Disney Talks, que vai ao ar em breve também lá no canal oficial de Star Wars. Obrigado para todo mundo aí que acreditou no nosso trabalho nessa viagem. Foi com certeza alguns dos melhores dias da minha vida, assim, foi muito gratificante ter conseguido fazer tudo isso e não teria acontecido sem você aí que está assistindo, os membros do canal e todo mundo que ajudou nessa viagem. É isso, galera. Um vídeo diferente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like e o hype. Isso ajuda demais. E se você já foi para Disney, Parque Galaxy's Edge ou planeja ir, me conta aí nos comentários. Eu quero ouvir suas histórias também. É isso. Vejo vocês na próxima. E this is the way.